Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, no seu coração, no dia do Senhor, que é o domingo. Amém? Amém. Preste atenção nesse texto aqui. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que o contemplarem inacabada, zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo quanto o mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele perde o sabor. Como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14. O custo de ser um discípulo de Jesus. Eu queria te convidar nessa manhã, à luz dessas palavras de Jesus, a orar com quem está do seu lado. Agora presta atenção. É muito interessante como Jesus ele é muito claro e didático quando ele diz aquele que não, ou aquele que amar mais, que ama mais, qualquer outra coisa, além de mim, além do reino, além do que é a Trindade, o que é Deus para nós, não tem condições, não está apto para isso. O meu convite para que você nessa manhã, ore a Deus junto com o seu companheiro aí do lado. Hoje nós vamos ficar bem próximos, porque talvez quem está do seu lado é mais íntimo. E eu queria que você pensasse, talvez compartilhasse com essa pessoa hoje, o que é um desafio para você ser discípulo de Jesus? O que talvez na sua vida hoje tem sido um desafio grande quando você pensa em caminhar com o Senhor? O que tem sido talvez elevado a nível de prioridade? Talvez seja o seu trabalho, talvez seja o seu tempo, talvez seja o seu conforto, sua família, seu filho, sua esposa, sua justiça, eu não sei. Mas eu acredito, em nome de Jesus, que juntos, um com o outro, nessa manhã, perguntando para Deus, e você abrindo o seu coração, é possível você superar e responder ao desafio de Jesus para a sua vida. Amém, irmãos? Presta atenção nesse entendimento que eu quero gerar em você aqui. O ato de dar alguma coisa, diz respeito necessariamente
a você pegar o que você tem e dar, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui para o meu sogro e falar: ô Silene, me arruma meia dúzia de manga aí. Aí ele vai dizer assim: bom, lá no meu terreno tem manga, então eu posso te dar o que eu tenho, certo? Ato de dar. Se a gente mudar a perspectiva, se eu trouxer para a cena o ato de pagar alguma coisa, quem paga é porque tem uma dívida, certo? Então, vamos lá, vou pagar um boleto que vence amanhã, porque eu adquiri algum produto. Isso configura naturalmente uma dívida e eu estou saldando a minha dívida. Na nossa caminhada cristã, no que tange a dízimo e oferta, eu queria que você pensasse para além dessas duas palavras, porque elas são muito inadequadas, preste bem atenção, para pensar dinheiro e reino de Deus. Dar e pagar. Você não dá dízimo, você não paga dízimo. Mas como não? Primeiro que você não tem dívida com o Senhor que você consegue pagar, né? Vamos combinar, vamos começar dessa, de trás para frente. Você não está pagando nada, irmão. Você não vem pagar boleto aqui na frente. Agora, o dar ainda é mais delicado. O dar pode te convencer de que você tem alguma coisa, de que seu braço conseguiu alguma coisa, de que você possui alguma coisa. É outro engano que a gente compra pelo caminho, principalmente nos dias de hoje, cada vez mais. Quando nós somos convencidos de que nós temos alguma coisa porque eu fui inteligente, porque eu sou empreendedor, porque eu sou esperto, porque eu estudei. É mesmo? No reino de Deus, irmãos, dízimo, nós devolvemos para o Senhor, num ato pleno de reconhecimento que tudo vem dele. É diferente ou não é, irmão? Dar, pagar e devolver. Tem diferença? Toda diferença. Se você for orientado acreditando que você é generoso, né? Às vezes quando eu converso isso com o Sirley, né, Sirley? A gente, nas nossas últimas conversas de uns meses para cá, tem sido questionar essa palavra que a gente usa como generosidade. Generosidade, irmão, o que é ser generoso? Se eu e você não temos nada, o nosso entendimento, à luz da palavra, precisa ser de que eu sou um canal e eu sou convidado a obedecer e a reconhecer que Ele é rei sobre tudo, que Ele me deu tudo. E aí eu devolvo num ato de obediência consciente, pleno, afirmando quem Ele é. Eu devolvo, Michael. Irmãos, se você começar a cultivar esse entendimento na sua vida, muita coisa vai mudar. Agora presta atenção. É óbvio que é difícil para todo mundo. Não, mas para mim é mais difícil, Saulo. É mesmo? É óbvio que todos, cada um na sua proporção, na sua realidade, cada um na sua vida, cada um com o seu contexto, vai se ver em momentos mais favoráveis ou menos favoráveis para devolver, para afirmar o senhorio. Mas não é isso que está em questão, irmãos. Porque lá em Malaquias ele vai dizer o seguinte: então traz e faça prova de mim. Ou seja, já falei isso aqui uma vez, né? Mas isso é muito profundo para mim. Eu sinto como se Deus falasse assim: você duvida? Você quer pagar para ver? Então, se eu estou brincando com esse negócio de devolver, de você ter um coração aqui, mesmo que sua conta esteja vermelha, mesmo que as coisas pareçam não estar tão equilibradas, irmãos, está para além de equilíbrio, está para além de qualquer conceito nosso. Descubra a beleza de finanças e reino de Deus. E olha para os nossos visitantes, que são todos bem-vindos. Isso aqui não é nem um apelo à prosperidade, não, irmãos. Fique tranquilo. Não estamos querendo nada com o seu dinheiro. Agora nós queremos ser, como lemos para abrir essa celebração, discípulos, assim, 100% do Mestre, de acordo com o que Ele nos ensina. Então, devolva ao Senhor e faça a prova dele. Fazei prova de mim, Carlão, ele diz. Olha só que coisa. Fazei prova de mim e veja se eu não vou abrir sobre a sua vida as janelas dos céus. Em nome de Jesus, nesse entendimento,
livre, sem pressão. Venha com o coração aberto. Não como um ser generoso, porque você não é generoso, irmãos. Nem eu sou generoso. Não como alguém que está vindo pagar o boleto espiritual para ver se a minha alma fica menos pesada. Deus me livre disso. Mas na certeza, irmão, que o reino de Deus está para além de tudo isso. Na certeza de que esse ato de adoração aqui afirma o senhorio de Jesus na sua vida. Você está afirmando, você é meu rei, Deus, eu te devolvo. Tudo vem de ti, não vem do meu braço. Não vem da minha inteligência, não vem porque eu sou bom administrador. Não vem porque está azul, porque está vermelho, porque está verde, porque tem quantos zeros ou porque tem menos zero, sei lá. Mas vem porque eu entendo e te amo. Marcinho vai nos conduzir mais uma canção maravilhosa sobre amizade, sobre relacionamento. Dízimo tem a ver com relacionamento. Venha com o coração aberto em nome de Jesus. Irmãos, é muito bom estar de volta. Tem quase 15 dias que eu estou fora de casa. Estava em algumas viagens aí pela Jocum, né? E cheguei ontem, 10 horas da noite, meu corpo ainda está meio judiado. Depois de 12 dias, eu estava contando, foram 10 voos que eu peguei de um lado para o outro, fazendo as coisas e tal, e eu sou meio melancólico. O 5º dia ainda vai, mas foi dando o 6º, o 7º, saudade da mulher, do menino e tal, o coração fica apertado demais da conta. Ficavam rindo de mim, eu fui numa reunião na Colômbia, reunião da Jocum, que teve lá, eu precisava de ir. E um lugar muito bonito, eu não conhecia a Colômbia, fui conhecer, lá em cima, perto do Panamá, numa cidade chamada Cartagena. É tipo o Caribe, assim. Mas quando não tem gente, não tem graça. Para mim não tem graça. Eu ficava lá à tarde, deitado na cama lá, assistindo filme, e a praia lá do outro lado. Não tinha muita graça de ir, porque eu vejo graça quando está com gente. Quando não está com gente, eu não sinto muita graça não para essas coisas, né? Mas foi um tempo muito bom esses 15 dias, e eu queria compartilhar um pouco, né, do que foi esse tempo, do que Deus tem feito ali embaixo e como isso também tem a ver com o que está acontecendo aqui, enfim. Queria poder trazer isso para você. Então, sem programar nada, e as coisas de Deus são bem assim, né? Nós estávamos ali orando no fundo, e o Alan traz uma palavra que eu estava ouvindo ele e falei assim, acho que se a gente tivesse combinado não seria tão em cima, tão harmônico, né? Uma palavra que ele trouxe para a gente orar ali no fundo, como o pessoal queria direcionar a celebração, né? Sobre o nosso papel no reino, sobre a beleza, presta bem atenção, irmãos, a beleza de descobrir o porquê que nós existimos, né? Essa beleza, ela vai totalmente contra a maneira que o mundo ou a sociedade, vou dizer mundo que você vai associar a pecado, eu não vou até suspende a palavra mundo, a maneira como a sociedade, como as pessoas em Uberlândia, no Brasil, no seu trabalho, na televisão que você e eu assistimos, nas coisas que nós lemos, vai totalmente contra a um perfil que já existe, do que é beleza. A beleza no reino de Deus, irmãos, preste bem atenção nisso, já comecei a mensagem, tá? Tem a ver com o outro, não tem a ver comigo. A beleza de estar aos pés da cruz, como nós cantamos, é a beleza de descobrir o outro para além de mim. É viver para além de uma vida ensimesmada, eu gosto dessa palavra. Uma vida ensimesmada é uma vida em si, Manuel, que se resume em si, no seu ventre, no seu umbigo, nas suas questões, na sua felicidade, no seu conforto, nos seus sonhos, nos seus planos, né? No reino existe uma beleza, existe alguma coisa maravilhosa quando você descobre e vive para além de você. E é o que nós temos pregado aqui nesse lugar, né? Com certeza que você vai ouvir aqui, você vai ver que não vai fugir muito daquilo que Deus já tem falado. Porém, Ele vai usando pessoas diferentes, tons diferentes de voz,
perspectivas diferentes aqui na Bíblia, porém o rumo, ele não tem outro, porque não tem como inventar um outro rumo. O rumo que a gente tem entendido e escolhemos a partir dessa comunidade aqui é o reino de Deus. Venha teu reino sobre nós. E a partir de nós, quando o reino chega, alguma coisa ele causa nas nossas vidas, nos suspendendo de uma vida ensimesmada. Né? Então é isso que nós vamos falar nessa manhã. E para a gente começar a introdução disso, ilustrar, eu queria compartilhar de uma maneira bem didática, inclusive hoje vai ser a manhã dos vídeos, nós vamos ver rápidos vídeos assim, eu já deixei o meu pessoal da janela avisado, pode ficar tranquilo, ela vai abaixar e subir rapidinho, para você ver o vídeo legal, e a gente vai poder interagir bem com a palavra de Deus, com algumas coisas aqui, para a gente entender essa proposta de por que nós existimos aqui nessa terra. Né? E aí eu queria começar compartilhando o que Deus tem feito ali embaixo, na Jocum. Né? Graças a Ele, nós vamos agora em maio completar 2 anos, Alain. 2 anos, parece que já até tem mais tempo. Por tanta coisa que Deus já fez e está fazendo, por tantos projetos, mas principalmente por tanta manifestação dele ali naquele lugar. Né? Nós vivenciamos um milagre que essa igreja fez parte diretamente, que foi a construção da casa. Né? E eu me lembro, acho que era outubro do ano passado, nós estávamos ali orando, tínhamos um desafio, porque não cabia mais ninguém dentro da base, não cabia. E aí começamos a perguntar para o Senhor o que fazer, tinha proposta, vamos alugar um lugar, vamos fazer isso, vamos pensar de lá e tal. E Deus simplesmente nos desafia a construir um espaço. Quando a gente juntava dinheiro para comprar frango, literalmente assim. Né? Carne vermelha fica lá para quando Ele quiser, mas frango está ótimo e sustenta, e vamos lá. Deus falando para a gente sobre construir casa. E mais interessante, irmãos, de viver a beleza do outro, é que eu não construí uma casa para mim. Os pedreiros que estavam lá, os serventes de pedreiro, que eram os obreiros da base, basicamente, né? Que trabalhavam das 7 às 4, junto com os pedreiros, que eram o Edmar e o Saul. Estava pensando, irmãos, nenhum de nós... Você mora lá na casa que você construiu, Raul? Não, ué. Você mora lá, Zezé? Também não. Mas foi uma beleza construir essa casa para ver, por exemplo, o Márcio e a Tayane dormirem lá num quarto novinho, cheirosinho. A Bruna e o Michael vindo de Ribeirão, porque ouviram do Senhor. Que beleza poder gastar as minhas tardes de sol furando buraco. Que beleza para que o outro possa estar lá, bem alojado, para que o outro pudesse vir para executar o chamado que Deus tem, o porquê que eles nasceram. Existe uma beleza, irmãos. Só que isso não é uso exclusivo de Jocum, de Saulinho e de sei lá mais quem. Isso é disponível para todo aquele que nele crê e quer viver o reino de Deus. A beleza de ter uma vida para além das minhas questões, para além. Não que Deus não se interesse, irmãos, com a minha casa ou com a sua, com a Diana ou com o Antônio, que são meus, com as minhas finanças, com o meu descanso. É claro que Ele se interessa. E não é uma apologia contra a sua vida ou a minha. Pelo contrário, é uma afirmação, Lúcio, da vida abundante. Não da vida, mas da vida abundante. Uma vida que transcende a esse conceito que a gente tem por aí, que vai impregnando na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso tempo, nas nossas finanças, nas nossas relações. Né? E esse ano em especial, Deus trouxe 2 projetos para nós. Na verdade, vou chamar de 3 específicos. E um desafio que Ele trouxe logo no início do ano, muito interessante, muito próprio de Deus, né, principalmente no que tange essa igreja local aqui, que é nossa, que é minha. Como eu amo esse lugar. Como eu amo dizer que eu sou desse lugar aqui. Né? Não porque eu sou pastor aqui, para muito além disso. Como eu amo andar com a Alain, como eu amo, enfim, como faz sentido, principalmente nas minhas andanças por aí, dos lugares que eu vou e vejo, poxa Deus, o Senhor é maravilhoso, porque minha comunidade é top demais. Não que eu me sinta melhor do que ninguém, mas é muito bom ter a revelação do Senhor do Reino.
que a gente tem lá. Mas esse ano Deus falou conosco que o desafio básico, principalmente nessa nossa relação com a vida, seria cada vez mais depender dele, nessa convicção, e permitir que ele direcionasse tudo. Nisso, de uma maneira muito prática, esse ano nós não vamos, assim, te contar nenhum desafio financeiro nosso, aqui do púlpito. Deus falou isso conosco. Não é absolutamente nada contra nada, é a favor de tudo. Nós oramos, Deus falou assim, esse ano eu quero que vocês dependam de mim de uma outra maneira. E eu comecei a lembrar da vida de como esse lugar é precioso, irmãos. Eu fui essa reunião que eu fui na Colômbia, é de líderes de base, né? Se eu começo a contar as histórias da igreja que eu tenho do lado da minha base, ninguém acredita. Pela beleza que é ter uma comunidade que injeta dinheiro, que injeta assim, ânimo, que compra causa, que compra tudo junto, que vai junto. Todo desafio que a gente faz, a igreja chega junto. Só que esse ano nós estamos entendendo em Deus que Ele quer fazer do jeito que Ele quer fazer. Então, o máximo que vamos fazer, o que eu vou fazer aqui hoje, é compartilhar o que Ele tem falado conosco. Se você quiser saber quanto é isso, você pode vir pessoalmente falar conosco. Se você quiser saber o tamanho do desafio, você vai ser muito bem-vindo falar conosco pessoalmente, mas isso não vai ser dito daqui do microfone, esse ano não. Né? Isso é um ato que Deus tem falado conosco, e a gente está muito tranquilo sobre isso. É claro que deixa com frio maior na espinha. Por quê? Porque nós temos liberdade de fazer isso aqui, eu tenho liberdade de fazer isso, falando me dá essa liberdade, eu sei que vocês amam isso, e a maioria que entende está junto conosco, nós temos frutos disso até aqui, mas esse ano Ele quer deixar o desafio mais a cara dele, e a gente está muito disposto para isso. Né? Mas nós queremos, então, compartilhar o que Deus tem falado conosco, para que você, primeiro, antes de qualquer coisa, ore por isso. Nessa viagem que eu fiz, saí de casa há 15 dias atrás, eu não sou um cara, como diz um amigo meu, assim, o tio Pedro, né? Para quem foi na quinta-feira e ouviu o tio Pedro falando. Eu não sou o cara caça-fantasma, não. Caça-fantasma é aquela pessoa que fica assim, procurando demônio em tudo, e o clima espiritual, eu não consigo ser assim. Eu sou um cara mais, nessa área, eu sou um pouco mais racional, quase por cético. Não sou cético, porque senão vou negar minha fé, mas eu sou um cara mais centrado, nesse sentido. Não que quem é espiritual não seja centrado, eu digo centrado mais na razão nessa hora. Isso nem sempre é bom, tá? E não foi bom mesmo, porque eu fui para o Rio de Janeiro, minha primeira parada foi Rio de Janeiro. Rapaz, eu cheguei lá, eu não sei, parece que eu senti um capeta montado em cima das minhas costas. Assim. Eu falei, o que é isso? Trem ruim. Estava vindo da aula, cheio de alunos, assim, devia ter uns 40 alunos na ETED. Juntaram-se 2 ETEDs do Rio de Janeiro. Para quem assistiu meu curso, fui dar aula de crescimento emocional, aquele negócio, expectativa. Eu falei, meu Deus, está travado demais a conta. Aí, nessa hora, eu liguei, Vaneide, minha querida, eu lembrei de você, em nome de Jesus. Ora por mim aí, por favor, porque eu sei que você tem um projeto de orar por missionário, mas aqui está osso, está difícil, eu não sei o que é. Né? E aí ela começou a orar e ia me dando palavras, a semana foi passando, um dia após o outro e tal. E aí Deus foi falando muito comigo sobre isso, a beleza do papel de quem fica orando. Irmãos, isso não é máxima gospel. Essa proposta de viver para além de si, quando me envolvo com o outro, o primeiro princípio de missões que nós, como igreja, podemos viver em plena atividade é orar pelo outro. Mas, irmãos, não é rezar pelo outro. Sabe rezar assim, Senhor Deus Pai amado, abençoa o Saulinho lá onde ele estiver, em nome de Jesus, amém. Tipo assim, não passou nem pela sua mente, nem pelo seu coração. É você, que seja 5 minutos, você coloca diante de Deus e fala, Senhor, alcança, coloca a sua mão, Senhor, levanta os recursos, Senhor da seara, intervenha. Isso é uma intercessão, isso é uma proposta de uma oração além de si. Né? E foi maravilhoso. E aí ela, o Marquinhos PM também orando, a gente conversando pelo WhatsApp, ele dando as palavras, foi maravilhoso. E Deus foi dando cada dia o seu próprio mal e a revelação de cada momento. Né? Diante de tudo isso que eu estou te falando, é um incentivo para você orar por três momentos que nós vamos ter esse primeiro semestre agora na Jocum, que eu quero apresentar para você. 3 momentos que Deus falou conosco, que nós estamos muito animados para que isso aconteça, desafios grandes financeiros, mas nós não estamos preocupados com isso. Depois dessa casa, irmão, se eu ficar duvidando de Deus, aí acho que Ele pode até arrancar minha salvação, porque aí não dá. Né? Não tinha nada em levantar aquela casa,
Então eu quero só crer e confiar no que ele está falando. E para deixar didático o desafio, vamos lá, vamos ver o primeiro vídeo. O que é um refugiado, irmão? Você sabe? Pensa aí um pouquinho no seu imaginário. O que é um refugiado? Nós vamos ver um vídeo de 1 minuto e meio. Presta atenção nisso aqui. Eu quero que você pense, parte do princípio que refugiado ele é uma pessoa normal. E antes dele ser refugiado, ele estava na casa dele, cantando parabéns com a filha dele. O vovô, a vovó, todo mundo ali na sua cultura, com a sua comida, vivendo a sua vida, até que alguma coisa acontece. Presta atenção nesse vídeo aqui, vamos lá. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. You're my... Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not? Violent clashes with British. Live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Air strikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Heavy fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday to you. Make a wish, darling. Um refugiado não levanta um dia e fala assim, como é chato viver no meu país. Eu acho que eu quero ganhar dinheiro na Europa. E ele vai estruturando a vida dele e sai do país dele para ir para outro lugar. Não, irmãos, isso não é refugiado. Isso é um movimento natural que a gente tem quando alguém está insatisfeito com alguma coisa e vai escolher ir para um outro país para ganhar a vida, fazer a vida. Um refugiado não é alguém que simplesmente escolhe estar nessa condição. Ele não escolhe, irmãos. Ele tem a sua vida atravessada pelo egoísmo do outro e ele se vê obrigado, forçado, sem nenhum tipo de preparo prévio a sair com a roupa que ele está e procurar refúgio para que ele sobreviva. Eu gosto desse vídeo. Claro, não tem fala, não tem nada, mas acho que ficou muito claro, né? Mostrando a menininha na sua vida, na sua rotina, e como acontecimentos vão vindo, e ela se vê nessa condição. Isso é um refugiado. Deus começou a falar conosco sobre isso, começamos a orar, essas notícias chegam para nós lá, e como uma base de missionários, nós procuramos o Senhor e dizer, Senhor, em nome de Jesus, levanta a pessoa, Senhor, faça a tua vontade, e começamos a clamar por ele, descobrimos missionários que estavam lá, projetos, iniciativas, até que um dia ele veio e falou assim, por que não vocês? Por que não Ivo, você e a Aline? Por que não Saulo, Diana e Anthony? Por que não vocês? Eu lembro no dia que Deus falou comigo, irmãos. Devia ser uma quarta-feira, a hora do dia que eu mais gosto. A Diana até briga comigo. É à noite, 10, 10 e 15, que eu sento no meu sofá ele é estendido assim, tem um sofazinho estendido. E eu vou ver Jornal das 10 da Globo News. Ela briga porque ela quer ver filme de romance, eu não quero ver filme de romance, eu quero ver Jornal das 10. Né? Fica aquele duelo. E aí eu estava lá, aí quem conhece minha casa sabe, está aqui a salinha, tem um corredorzinho e lá está o quarto do Anthony. Eu estava lá assim, tinha uma água com gás muito gostosa, eu tomando a água, um queijo, eu gosto de queijo demais. Puxei meu pai, ele gosta de queijo também, muito. Um queijinho assim, aí tinha um alhozinho frito, que eu gosto também, coloco em cima do queijo assim, um azeite, irmãos, que beleza. Sentado lá. Aí a Diana encosta a cabeça aqui na minha perna e dorme depois de 5 minutos, por isso que eu ganho na televisão, porque eu vou ficar vendo, ela vai dormir. Né? E eu de olho, então, aqui na televisão, esticadão, na minha esposa aqui, no meu filhote aqui na cama. Uma caminha bem simpática, que ele ganhou do vovô dele, que tem até um escorregador assim, a cama dele. A criança se esbalda lá na cama.
Eu vendo a criança, vendo a minha esposa, e passou uma reportagem. Estava passando uma série de reportagens naquela semana sobre a Sérvia. A Sérvia é um país que fica no leste europeu, ali, na região leste europeu, ou seja, não é um país que está na zona do euro, é um país que não tem uma economia estável, é um país que sofre de guerra há muitos anos, da antiga Iugoslávia, sofreu toda a retaliação daquele processo da União Soviética, e começou a mostrar a realidade dos refugiados na Sérvia, assim, né? Porque eles começam a chegar, a entrar, claro, eles não querem ficar na Sérvia, eles querem continuar a viagem. Porque a Sérvia não tem nenhum sentido para refugiado, porque lá não tem nada que possa ajudá-los nesse processo de sobrevivência. Não vai conseguir emprego, não vai conseguir assistência a nada. Só tem que os países de fronteira com a Sérvia começaram a fazer muros e portões e arame farpado para não deixar os refugiados seguirem viagem para o norte da Europa, né? E aí começou a acumular refugiados na Sérvia e mostrou uma reportagem sobre a cidade de Belgrado, que é a capital da Sérvia. E aí eu estava assistindo aquilo começou a acessar meu coração e começou a mostrar imagem de criança, assim. Eu falei, meu Deus. E aí na hora eu ficava olhando a imagem de criança e vendo meu filho deitado, olhando aquelas mulheres dormindo em galpões sem energia, sem água potável, na época do inverno, muito frio, sem comida, aqueles lugares insalubres, úmidos, e eu olhando para o meu sofá, para a minha casa, que não é pecado, irmão, não é pecado isso. Só tem que, sempre existe um convite dele, para que eu possa viver para além de mim, e para você também, sempre. E naquele momento, me veio uma pergunta na mente, Daniel. Eu comecei a orar, é óbvio, vejo coisas assim, eu oro, falo, Senhor, meu Deus, faz alguma coisa. Nossa, Deus, manda missionário, ajuda os missionários que já estão lá, nem sei quem está lá, não conheço Sérvia, não sei. A única coisa que eu sei da Sérvia é que ela joga contra o Brasil e ela é boa no vôlei, né? Só isso que eu sei de Sérvia, não sei mais nada. E aí Deus começa a perguntar assim, mas por que não você? Por que não o seu menino que está deitado ali e a sua esposa que está deitada aqui também para lá e ser resposta? Por que não, irmão, nós como igreja? Por que não eu e você? Por que não o meu tempo e o seu de oração, o meu dinheiro e o seu, a minha juventude e a sua, a minha inteligência? Por que não, irmãos? Essa foi a pergunta dele. E aí eu quero te mostrar um segundo vídeo agora, então. Vamos lá. Abaixa de novo. A partir disso, rapidinho antes do Daniel soltar, começou-se um projeto, eu vou te mostrar 2 vídeos agora desse projeto, e depois eu vou encerrar e te apresentar as equipes aqui. Atualmente existem cerca de 5.000 refugiados na Sérvia. Eles estão morando em galpões abandonados, sem água, sem energia, e não dispõem de qualquer ajuda oficial do governo local. Essas pessoas, oriundas de países em guerra, esperam a oportunidade de seguir viagem para a Europa Ocidental. Porém, os países que fazem fronteira com a Sérvia têm se posicionado radicalmente contra a ajuda a refugiados e têm colocado uma política dura de não permitir que essa viagem prossiga. Olhando para essa realidade, pensando no ano de 2017, que nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante, lendo a história e vendo todo o efeito que a proposta de Martinho Lutero causou na sociedade da época, eu acredito que se a reforma acontecesse hoje, a primeira questão de urgência que ela atuaria seria na crise dos refugiados na Europa.
Diante de tudo isso, olhando para a palavra de Deus, eu me lembro das palavras de Jesus ao dizer: eu sou o pão da vida. Como um cristão, olhando para Jesus, eu acredito que nós, como igreja, temos que nos posicionar diante disso. Como pão da vida que Ele é, e estando com Cristo, a nossa vida será esse pão que pode ser partido e repartido para alimentar, para cuidar dessas pessoas. Eu e você podemos ser a resposta que esses refugiados tanto precisam nessas condições subhumanas que os mesmos têm vivido. Por isso, nosso convite para você é que se junte a nós e em junho possamos todos estar ali na Sérvia, tendo com as nossas vidas a disposição de cuidar, de alimentar e, acima de tudo, de anunciar as boas novas. Vamos com a gente. Ok. Esse ano, dia 31 de outubro, nós vamos comemorar, se Jesus não voltar até lá, 500 anos em que Martinho Lutero ia rumo à igreja principal da cidade de Wittenberg, na Alemanha, e pregava ali 95 teses contra os absurdos que uma igreja em nome de Jesus fazia, vendendo indulgências, vendendo espaço no céu. E isso começa uma revolução que nós entendemos como reforma protestante. Isso afetou toda a sociedade, não só o âmbito religioso, mas o Estado, a educação, política, economia, questões de ordem sociais foram afetadas por isso. 500 anos depois, essa Europa vive a total degradação desses valores de uma reforma que um dia fez diferença naquele continente. À luz disso, e tendo uma missionária inglesa aqui, que é a Claire, Deus começou a falar no coração dela e se estendeu para os nossos corações. E estamos ouvindo e entendendo dele que é um momento muito propício para vir uma equipe de missionários para passar ali e revisitar esse processo de reforma, afirmando as boas novas do reino. Vamos ver mais um vídeo e aí a gente vai orar por isso, para a gente dar seguimento. Quando falamos de um projeto missionário para a Europa, muitas pessoas perguntam para que a Europa precisa de missionários, né? Já que foi um berço de tantos missionários que foram para o mundo inteiro, levando o evangelho, e esse ano a gente está comemorando 500 anos da reforma. Então é um tempo da gente refletir e olhar como que está a Europa hoje, como que está a igreja europeia, o povo que foi tão afetado por esse movimento há 500 anos atrás. E podemos ver hoje que a realidade está muito diferente. A Europa está vivendo um tempo de uma frieza espiritual muito grande. As igrejas estão a cada dia fechando suas portas, as pessoas estão totalmente dependentes de coisas materiais. É aquele pensamento, para que a gente precisa de Deus, se já temos tudo? Mas nós sabemos que isso não é verdade, que o que realmente traz vida é aquele que eles têm deixado de lado. Então nós queremos, com esse projeto, levar essa esperança de volta. Fala no final de Malaquias, Deus está falando que Ele vai enviar Elias para voltar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. E é isso que a gente entende que precisa acontecer. Nós precisamos agora voltar para lá, levar essas boas novas mais uma vez e lembrar os europeus de tudo que aconteceu lá e tudo que Deus já fez e ainda quer fazer lá, na cultura, na sociedade. Então, aí que surge o nosso projeto Pontes para a Europa. Nós queremos abrir essas pontes entre Brasil e Europa, para os pais espirituais voltarem para os filhos e vice-versa. E nós acreditamos que agora é hora de aproveitar esse momento na história para fazer justamente isso. Então nós queremos convidar vocês a estarem juntos com a gente nesse projeto Pontes para a Europa. Isso é o que está acontecendo fora do Brasil, né? Tem uma questão aqui de dentro também, que Deus começou a mover no nosso coração, sem a gente perceber. Claro, ele tem uma maneira maravilhosa de ir movendo e depois juntando todas as peças, né? Eu tive o privilégio de conhecer o norte do Brasil esse ano. Fui convidado para dar aula lá em Porto Velho. Porto Velho é uma das bases mais antigas que Jocum tem. A base você vai chegando na base, que é no mato, você tem a sensação que você está no meio da floresta amazônica, assim, né? Muito interessante. A gente chama de base campo lá, porque
o foco da base é preparar missionários para que possam ir para as etnias, para as tribos indígenas, poder traduzir Bíblia e anunciar a palavra e tal. E fui para lá e aquilo mexeu demais comigo. E um pouco antes, Deus começou a falar conosco sobre essa realidade do Brasil, sobre os ribeirinhos, sobre os índios, sobre essas etnias, né? E aí, estando ali, vendo aquela realidade, conversando com as pessoas, com os missionários, Deus começou a mover, já estava movendo nosso coração, isso fechou a possibilidade de também sermos resposta para isso. Vamos ter, então, o privilégio de enviar uma equipe para trabalhar com índios, ribeirinhos, uma equipe da ETED, que vai trabalhar com índios ribeirinhos, ali no norte do Brasil. Para ser mais específico, num ato mais ousado, eles vão para Tabatinga. Alguém sabe onde é Tabatinga? Levanta a mão. O Murilo sabe, né? Lá no fundo sabe, algumas poucas pessoas aqui. A missionária ele sabe também. Tabatinga fica na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia. Todos ali numa proposta de ter uma série de etnias que ainda não ouviram falar da pessoa de Jesus. Também entendemos de Deus e estamos animados demais para poder estar ali juntos anunciando e pregando o Evangelho. Eu vou chamar aqui, só para a gente orar, e aí depois eu vou terminar com a meditação rápida. As equipes, por favor, rapidamente aqui. Fica aqui para mim, por favor, a equipe que vai para Ribeirinhos, aqui a equipe que vai para a Grécia e aqui a equipe do Ponte Europa. Por favor, bem rápido. Só para que você conheça e depois possa conversar conosco, quiser mais detalhes, saber. Quero te apresentar isso aqui. Tá, vou explicar lá. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, olha essa equipe aqui do canto maravilhosa. A nossa líder mor é a Vera. Ela vai liderar e desbravar as matas da região amazônica ali, né? Sabe que a Vera é, irmão, aqui, né, para chegar no nível dela assim, você tem que caminhar muito, né? Esse ano passado, o Daniel, ela foi no evangelismo para Romaria, a pé, né? E não negou fogo não, né, Vera? O Tairone ficou pelo caminho e a Vera não ficou. Assim, ficou assim, cambaleando, arrastando, a Vera não arrastou não, né? Mas a Vera que vai liderar essa equipe é uma equipe da ETED, são os alunos que vão, né? Junto com ela, junto com a Márcia, junto com a Daiane. São as 3 obreiras, só mulher, olha que beleza. As 3 obreiras, mulher que eu digo que vão liderar a equipe, os outros vão estar com ela afirmando isso, vão estar indo para a cidade de Tabatinga, eu conheci o nosso contato agora na Colômbia, está muito animado para receber vocês, vão estar atuando ali naquela região dos ribeirinhos por 2 meses. Então, eles estão saindo final de maio, vão ficar 2 meses nessa região. Essa equipe aqui também é da ETED, né? Liderada pelo Ivo, pela Aline e pelo Marcos, e com essas 2 alunas aqui que estão fazendo a escola. Vão para a Grécia e para a Turquia, vão ficar lá 2 meses, né? Deus falou com o Ivo, com a Aline, estão firmes nesse processo, e entenderam de Deus, e estamos junto com eles nisso. Tem feito alguns contatos lá, estão afinando tudo isso. O Marcos é o tradutor da equipe, Deus falou com ele e tal. Tudo vai encaixando assim, né? Essa equipe não poderia ter mais de 5 pessoas. Você tem noção? Quando esse pessoal vai fazer a TED, a gente não fala assim, você vai para ali, você vai para ali. Não. Eles oram e perguntam para Deus para onde eles vão, né? E aí Deus, então, direcionou isso. Essa equipe podia ter só 5 pessoas, pela dinâmica do lugar. Tinha que ser uma equipe enxuta, com uma pessoa, no mínimo, que falasse inglês. Está aqui, enfim, vão estar lá salgando, iluminando. Essa equipe aqui, nossa equipe de obreiros, essa equipe, então, está no projeto Ponte Europa. São 6 casais, vão ficar 3 meses fora. Nós estamos saindo entre o dia 15 e o dia 20 de junho. A passagem vai ser marcada para algum desses dias, entre o dia 15 e o dia 20. Essa equipe vai passar 40 dias na Sérvia, trabalhando diretamente com refugiados, e depois vai para um outro lado da Europa, nesse processo que Claire anunciou no vídeo, que a gente está chamando de revisitar a reforma. Nós vamos passar por 2 países que a reforma não atingiu diretamente pelo Império do Catolicismo na época, que é Portugal e Espanha, e vamos passar por 2 países onde a reforma gerou um efeito muito positivo, mas hoje está totalmente em desuso, igrejas têm fechado,
e o evangelho, o cristianismo cada vez mais indiferente às pessoas, ou as pessoas indiferentes ao evangelho, que é Inglaterra e País de Gales, é o berço da Clare, né? Então nós vamos estar ali por 3 meses, são os nossos desafios como comunidade, estamos muito animados, temos convicção de Deus, temos desafios grandes, financeiramente falando, com a língua, com o que vai ser feito, porém, a priori quer dizer, em primeiro lugar, antes de tudo isso, o desafio primeiro, nós acreditamos que nós já vencemos, quer dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Quero chamar o Alan aqui só para orar por esse momento, orar pelo pessoal, e aí a gente vai meditar para encerrar o nosso tempo juntos aqui. Vamos ficar em pé, por favor. Estava ali sentado assim e tal, humanamente falando, o desafio é impossível. E eu estava pensando, Saulinho, no tempo do Brasil agora. Porque o Brasil está muito mais pitimbado em todos os sentidos do que quando vocês foram na outra vez, né? Quando nós tivemos o desafio passado, não foi? O da Mongólia, naquela época, a nação ainda estava descobrindo os seus podres maiores, e agora, daqui para frente, vai piorar. E a gente fica pensando assim, que Deus depende dessas coisas. Não. Na pior crise que tem, em todo sentido de você pensar, é de lá que o Senhor extrai o mel. É no deserto que Ele extrai a água da rocha. A gente tem que ouvir o Senhor, né? Você pode bater nela agora, bate. Como o Saulinho estava dizendo, agora nós estamos orando, e a estratégia é não compartilhar nem quanto é, mas só oração. Você pode bater na rocha, mas na segunda vez ele fala para a rocha. Moisés não entrou na terra porque ele pensou que era a mesma coisa. E aí levou tinta. Então, nós, como uma comunidade pequena hoje, né, o Saulinho tem visitado, os irmãos têm as suas igrejas também, têm os seus desafios, então nós temos que orar e buscar de Deus a estratégia, de grão em grão a galinha enche o papo, marcar aquilo que Deus tem falado para marcar, continuar, Saulinho, fazendo as mesmas coisas, construindo casa, né? Eu construindo a minha aqui, cada um, mas olhando para o outro, sempre altruisticamente falando. Aí nós vamos, tá bom? Vamos pegar nas mãos de todo mundo aí, tá bom? Pega aqui. Isso. Ok. Deus quer de nós apenas uma coisa. Que nós creiamos. O resto é com Ele. Né? Então, Senhor, nós cremos que o Senhor está falando. Nós cremos que o Senhor sempre falou e cremos que o Senhor nunca cessará de falar, porque o Senhor é o Verbo, e o Verbo do nada, Ele disse, Ele mesmo, haja e ouve, e o Senhor é o Deus do impossível e dos impossíveis, e eu peço apenas ao Senhor que o Senhor aumente a fé no nosso coração, e que o Senhor me ajude o Saulinho, que está à frente dessa moçada toda, ajude a liderança, ajude todos os da ETED que são novos conosco, a crerem juntos, a orarem com seriedade, a terem relacionamentos bons, a participarem da igreja, da unidade, e assim na unidade o Senhor derramará a tua unção, o teu óleo, a unidade e a bênção para sempre. Prepara, Senhor,
os voos, prepara os trens, os transportes, os ônibus, prepara a comida, prepara o leite, o café, o pão, prepara os agasalhos, se bem que será um pouco verão lá, mas ainda é fresquinho em alguns lugares. Prepara, Senhor, a saúde de todo mundo e, em nome de Jesus, prepara os nossos corações para que eles nunca olhem para trás, nunca fiquem preocupados se a cidade vai ser destruída ou não, para que os nossos corações não fiquem empedernidos, transformados em um sal que não presta mais, um sal de estátua. Ó Senhor, ajuda-nos como igreja a participar em oração, e aqueles que têm os seus recursos, muitos ou poucos recursos, abram seus corações para ouvirem a sua voz e devolvam aquilo que o Senhor mandar. Ó Senhor, faz assim com essa base de Jocum Cerrado, que nunca perca esse foco da unidade, da seriedade, da responsabilidade, para que nós façamos tudo com amor e em obediência à Tua palavra. Mais uma vez eu te peço pela vida do Saulinho, juntamente com ele, a Claire e os outros líderes que estão sobre os outros irmãos, para que eles entendam o seu próprio chamado e que confiem, que creiam e que nós depois nos alegremos com festa em tudo que o Senhor fez. Bendito seja o teu nome, porque nós, como igreja local, somos pequenos, mas podemos ir juntos. Bendito seja o teu nome. Dá-nos esta visão também e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Obrigado, Senhor. Irmãos, são 12h, 15 minutos só. Mas eu quero compartilhar uma meditação com você aqui. Abra a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 3. Para a gente fechar tudo que Deus fez já nessa manhã aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Primeiro Coríntios 3, a partir do 10. Diz assim, palavras de Paulo aqui. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia, com D maiúsculo, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Só até aqui, 4 versículos. Né? Nós abrimos esse culto lendo Lucas 14, quando Jesus ele usa a metáfora construção para poder explicar e deixar muito claro o que é ser discípulo dele. Qual o custo, qual a dinâmica que envolve ser um discípulo de Jesus. Né? Aqui, a carta de 1 Coríntios é uma carta muito pastoral de Paulo para aquela igreja, que antes de se converter era totalmente avessa aos valores do cristianismo, né? Dizem os historiadores que era uma igreja ou uma sociedade até muito pervertida, a noção de perversão, de ser orientado pelos seus prazeres, pelo seu ventre, era uma característica latente dessa sociedade aqui em Corinto, antes dessa igreja existir. E quando essa igreja começa a existir, é natural que as pessoas
e é assim em qualquer lugar, elas se convertem, mas a salvação ela é desenvolvida, né? Nós aceitamos Jesus e o nosso nome é escrito no livro da vida, porém existe um processo de transformar nossa mente, de deixar valores desse mundo, e isso é dia a dia, isso é paulatino, isso é discipulado, né? E aí Paulo então escreve essa carta exatamente afirmando isso. E hoje eu queria afirmar algo para a minha vida e para a sua aqui. Na verdade, mais do que afirmar, é te perguntar, o que está sendo construído aí hoje? A sua vida, as suas escolhas, o seu tempo, o que você faz hoje com Deus, como uma construção, aponta para quê? Quem está de fora, quando olha para você, o que lê? O que enxerga? O que percebe? No seu trabalho, na sua família, onde você está inserido, no seu dia a dia, o que ao olhar para a sua vida, para aquilo que você fala, para a maneira como você administra o seu dinheiro, para a maneira como você organiza o seu tempo, para os programas de televisão que você assiste, o que dá para ver? Porque tudo isso é construção, é etapa, são tijolos que são colocados. Que tipo de arquitetura que dá para ver aí na sua vida? Que tipo de parede tem sido levantada? Será que as paredes que estão aí, à luz dessa analogia que Paulo traz aqui, de Lucas também, da construção, será que as paredes que estão na sua vida hoje apontam o quê? Só para você? Para as suas questões? Para os seus sentimentos? Para os planos que você quis? Para a maneira como você quis? Os tijolos que estão aí? Ou, na verdade, eu ouso dizer, a madeira, o feno e a palha. Será que você tem usado isso? Ou você está usando ouro, prata e pedras preciosas? Não sei se você prestou atenção, apesar de ser discorrido, aqui, numa sequência de vírgula, 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 6 elementos, nós temos 2 grupos aqui, Manuel. O primeiro grupo, da qualidade do que está sendo construído, é da ordem de ouro, prata e pedras preciosas. Está comigo, irmãos? Tem um segundo grupo aqui. Tem uma segunda qualidade de material, Sirlei. Madeira, feno e palha. Aí no versículo 13, diz o que vai acontecer naquele dia. O fogo vai vir sobre a minha vida, sobre a minha construção e a sua. Um fogo que vai qualificar essa construção. O fogo que vai vir na minha vida e na sua vai dizer se nós vivemos para nós mesmos, construindo as nossas questões com madeira, palha e feno, ou se de fato nós gastamos os nossos dias aqui nessa terra, já que nós estamos de passagem, construindo a nossa realidade com ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedra preciosa é o que vai ficar, é o que passa para a eternidade, nesse símbolo que a gente está falando. Porque o fogo vai vir e não vai consumir. Se não consome, passou. É no dia, com D maiúsculo, que vai vir o fogo. Irmão, sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Será que eu vivo aqui nessa terra construindo e edificando coisas na eternidade ou aqui? É muito simples, irmãos. É só você prestar atenção no fruto daquilo que tem sido gerado na sua vida. Se o fruto da sua vida são só questões da ordem do conforto, se tem a ver simplesmente com escolhas aqui dessa terra, com questões aqui dessa terra, com certeza, irmãos, você vai usufruir aqui nessa terra e vai ficar aqui nessa terra. O que nós falamos aqui agora não é um privilégio meu e de quem está aqui na frente. Irmãos, preste bem atenção. Você sentado aí pode também construir isso com ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas é a sua disposição em ter a sua vida dedicada ao outro. Irmãos, isso é para todos. O grande desafio que você tem, e fique tranquilo porque Deus não é complicado nisso, é você entender o seu chamado nisso. É você entender a sua parcela. É você entender aonde e como você deve executar isso. Nós temos muitas maneiras, irmãos. Só que a essência de todas essas muitas maneiras é uma só. Uma vida para além de mim.
Isso é fato. Isso baliza a qualidade do material. Se eu consigo viver para além das minhas questões, irmãos, de fato, o meu material começa a ser aprovado nesse processo, mesmo antes do fogo. Eu vou poder ir para o fogo tranquilo, porque ele vai passar. Agora, se a minha vida só diz respeito a mim, às minhas questões, ao meu entendimento, ao meu bolso, à minha estrutura de pensamento e automaticamente ao meu conforto e ao meu bem-estar, irmãos, eu diria para você, fique atento, porque no dia do fogo isso vai ser lambido e não vai ficar nada. Nossa, mas eu tinha construído tanta coisa, Senhor. Pois é, o fogo veio. No máximo um resto mortal de cinzas, porque não vai passar para a eternidade. A sua poupança não passa para a eternidade. O seu bem-estar, ele não passa para a eternidade. O seu carro e o meu carro não vão, mas não vão mesmo, irmãos, passar para a eternidade. Mesmo a minha juventude, a minha inteligência, o raio do meu doutorado não vai passar mesmo para a eternidade, irmãos. Mas não vai mesmo. Vai ser consumido em fração de segundos naquele dia. E eu quero que seja consumido mesmo, porque isso tem que ser periférico na minha vida. Irmãos, eu quero concluir essa manhã, com tudo que Deus está falando conosco, com todo o movimento, né? O apelo do tio Bica para as crianças, tudo aqui, irmãos. Deus falando com você nessa manhã e te perguntando, que qualidade é essa de construção que está sendo feita na sua vida? Que qualidade é essa de material, irmãos, que você está escolhendo imputar no seu processo, nas suas escolhas? Vai chegar um dia, irmãos. Um dia vai chegar. Nós vamos ver um último vídeo, muito bom, para te animar, assim, para deixar com o seu coração bem alegre. Né? Ou não. Não sei. Presta atenção nesse vídeo, que vai falar desse dia. Para ver em qual dinâmica você vai estar. Se é uma dinâmica mais suspensa, ou se é uma dinâmica mais fincada aqui. As estações anunciam que o fim está próximo. Sinais se mostram. Catástrofe se impõe. Doenças, crises, guerras, fome de amor, expansão do medo. Tudo que conhecemos e que construímos terminará. Acabará a contagem do tempo. E do final em diante, tudo será eterno. Não haverá mais morte, lágrima ou dor. O amor continuará vivo, sem nunca falhar. E novamente seremos o que fomos feitos para ser. Estamos voltando para casa. Você acha mesmo que o fim é aqui, irmãos? Não sei se você prestou atenção, mas na dinâmica final existiu um rapazinho que ficou ali de costas, com a camiseta escrito "The end is here". Você acha mesmo que o fim é aqui? A construção da sua vida hoje aponta que o fim é aqui? Ou que você está aqui de passagem e um dia tudo isso aqui vai acabar, irmãos? Agora só depende de você. Nem de Jesus depende mais, irmãos, porque já está consumado. Esse dia vai chegar.
depende da maneira como você vai construir. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pode abrir as janelas, pode abrir, por favor. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu queria te dar a chance de fazer a sua oração aí antes. Talvez uma oração de perdão, de arrependimento. Dizendo, Senhor, chega de viver minha vida como se o fim fosse aqui, Deus. Chega de construir essas cabanas furadas de palha, de feno, de barro, Deus. Achando que isso aqui é uma grande mansão, Deus. Escolhendo aqui nessa terra uma existência, Deus, que vai durar no máximo 80 anos. O que são 80 anos diante da eternidade, Deus? Meu Deus, nos livra dessa desgraça, Deus. Traga para o nosso coração a beleza do céu, Deus. Nos ajude a passar mais tempo no céu, já aqui nessa terra, a passar mais tempo no céu, Deus, a descobrir a beleza de construir nossa vida com ouro, prata e pedras preciosas, Deus. Isso vai envolver negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e te seguir, Deus. Isso vai envolver não estar bem emocionalmente, muitas vezes, mas que o raio que o parta isso, Deus. Nós queremos o Senhor. Nós queremos nos colocar diante dos pés da cruz, como cantamos, encontrar o outro ali, Deus, porque para a cruz é encontrar o outro, Deus. Nós queremos suspender, dar um bico nesse medo de crise que tem sido falado e pregado, como se a nossa vida dependesse de economia do Brasil. Oh, Deus, que infelicidade tamanha é essa que a gente consegue eleger na sociedade, balizando a nossa vida sobre o noticiário, sobre escolhas erradas de pessoas que estão à frente. Senhor, o Senhor está para muito além disso, Deus. A obediência ao Senhor não dialoga com coisas deste século. E é isso que eu quero, Senhor. É isso que nós queremos. Recebe os nossos corações como comunidade, como igreja nessa manhã. Recebe isso como uma adoração ao Senhor, como uma resposta a eu entendo o custo de ser discípulo e eu quero isso, Deus. Recebe as nossas vidas, recebe o nosso tempo, a nossa inteligência, as nossas finanças, os nossos dons. Recebe mesmo a nossa unidade, a nossa hombridade, os nossos corações. Recebe, Jesus. É seu, Pai. O que fazer, Senhor? Para onde ir, Pai? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. A gente não quer fazer nada. A gente só quer as Suas palavras, Senhor. Elas nos bastam, Pai. Nos leva nesta certeza e nessa perturbação ao mesmo tempo. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.